E eu queria saber de você, Thiago, como que fica a equação saúde mental neste contexto? Bom, Melina, realmente esse contexto que a gente está vivendo, né? As pessoas utilizam muito o termo novo normal, é um contexto que faz com que as pessoas tenham aí uma proximidade maior, mas ao mesmo tempo uma obrigatoriedade de proximidade, que a gente sabe que causa desgastes. A gente, dentro desse processo da pandemia, a gente tem a utilização, o abuso de álcool e drogas, né? Então, tudo isso tem sido bem delicado ao longo desse processo. E aí, a gente pensa sobre o adoecimento mental e nunca se teve tanta procura nos consultórios de psiquiatria e psicologia. Quando a gente passa e começa a refletir sobre a pandemia, recentemente eu fui questionado como será, né, o pós-pandemia em relação também a essa questão da saúde mental, e a gente ainda não sabe muito bem. A gente espera que minimamente possível a gente consiga lidar com os efeitos desse processo tão... A gente nunca imaginou, né, viver uma situação tão delicada quanto essa que a gente está vivendo, e tudo isso faz com que a gente fique realmente muito preocupado enquanto profissionais, porque a saúde mental, como eu disse, a procura nunca teve tão grande. Os consultórios estão abarrotados e a gente precisa encontrar uma solução. A gente precisa, de alguma forma, trazer as pessoas de volta para uma rotina minimamente possível de ser vivida dentro de tudo que ficou diferente nesse processo. Eu atendo muitas crianças e adolescentes que tiveram aí que lidar com as aulas online, esse acompanhamento que já é tão difícil, às vezes, para algumas crianças, e, de repente, a gente vem para esse contexto completamente novo e que a gente tem que lidar com tudo isso, né? Então, o impacto é muito grande, a gente ainda está descobrindo muito sobre esse processo e é algo ainda... é mergulhar ainda em águas muito escuras. Thiago, te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, né? Porque você é um profissional na linha de frente da saúde mental nesse momento, né? Como são os seus cuidados, Thiago, nesse momento? Assim, quem cuida de quem cuida? Né? Porque eu acho importante a gente falar sobre isso também, porque os profissionais que possam estar nos ouvindo também, né, a importância da gente lançar o olhar para os profissionais da saúde mental também, né, Thiago? O que você me diz sobre isso? Bom, Melino, o desgaste para a gente que está na linha de frente, né, os profissionais da saúde, principalmente quando a gente traz para o âmbito da saúde mental, a gente precisa ter uma ideia que se você não se cuidar, né, quem cuida de quem cuida, a pergunta que você fez, se você não tiver uma ideia de que você também adoece, que você também precisa de cuidados, você também precisa encontrar ali os mecanismos que você consiga relaxar, que você consiga desligar, que você consiga seguir uma rotina, mesmo que diferente, é fundamental. Então, eu acho que é o seguinte, o profissional, inclusive a gente viu muitos movimentos ao longo desse processo, que foram profissionais da área de saúde mental disponibilizando cuidados para profissionais da área de saúde de modo geral, e assim a gente vem conseguindo lidar e desenvolver-se dentro dessa questão, né, na pandemia, e os cuidados dos profissionais com a sua saúde mental. É muito legal de ver que assim, as pessoas se solidarizaram muito ao longo desse processo, né, os profissionais. Eles realmente deram as mãos aos outros profissionais para que, de alguma forma, a gente pudesse fazer uma construção dentro desse momento que assim, é realmente muito difícil para todos nós. Que bom, Thiago, esse dar as mãos entre os profissionais da saúde, né? Muito necessário. Foi muito importante, Melina, foi muito importante. A gente teve aí um contato entre os profissionais que estreitou bastante, inclusive, a relação
de todos, né? Aqui na cidade a gente teve vários movimentos de profissionais que se disponibilizaram gratuitamente, inclusive, a atender enfermeiros, outros psicólogos, médicos. Tem sido importante esse processo, porque a gente precisa se cuidar realmente. É muito desgastante para todos nós lidar com esse momento tão atípico da nossa história. Realmente. Rodrigo, escritor, músico. Queria saber de você, Rodrigo, qual tem sido a sua leitura, né? Você, né, que é extremamente sensível, né, por ser um artista. Qual que é a sua leitura desse momento que nós estamos vivendo em 2020? Dessa pandemia? Perfeito. Eu não tenho esse conhecimento técnico todo que o Thiago tem, né? Como você disse, realmente eu me envolvi muito com esse tema, né, do suicídio em função de um livro que eu escrevi, né, que é o Palavras Escondidas no Vento, ao vento. Mas eu pude perceber muitas coisas, né, porque assim, esse momento é um momento delicado e ele expõe muitos problemas sociais, assim como a questão do suicídio, né? E eu conversei assim com muita gente, né, com profissionais de saúde, com as famílias que tiveram já essa situação em casa, né, com as próprias pessoas que possuem essa tendência, né, ao suicídio. E eu acho assim que, fazendo um link com a pergunta que você fez, eu acho que parte tudo da mesma questão, que é uma imensa falta de amor que está acontecendo, né? Eu me lembro muito de uma senhora em São Paulo que eu conversei e ela, né, assim, muito emocionada, né, me mostrou uma carta que a filha tinha escrito. Claro, ela deixou só depois que ela partiu, mas quando a mãe pôde ler a carta, ela viu que o problema da filha era muito fácil de ser resolvido. Era só realmente acolhimento, amor de verdade, né? Ter um olhar mais amoroso para os problemas da filha. Ou seja, eu acho que a maior tristeza dela foi essa, não foi tanto de... É claro, né, que é muito difícil, né, perder a filha, mas perder a filha nessas condições, né? Se ela pudesse voltar no tempo, seria uma coisa muito fácil de resolver. Então é a falta de amor mesmo. E outra coisa que eu percebi é que assim, a nossa sociedade está tão tecnológica, e quanto mais tecnologia nós temos, mais cegueira social nós presenciamos, né? Existe um distanciamento dentro das casas, dentro dos lares, entre as pessoas, né, pais, filhos, irmãos, por conta dessa dependência enorme que nós temos da tecnologia, né? Dessa grande prisão, né, que são as redes sociais. E então eu acho assim que está tudo na nossa mão. Eu acho que grandes lições foram aprendidas, né, com a pandemia, mas eu acho que é um caminho muito longo para ser percorrido até que a gente consiga, pelo menos, enxergar o próximo de uma maneira mais real, né? E tem até uma frase do Saramago, né, no livro Ensaio sobre a Cegueira, que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa situação, que é o seguinte: a cegueira também é isso, viver num mundo onde se tem acabado a esperança, né? E eu acho que é isso, né? As pessoas estavam assim muito descrentes, né, de tudo, né, sem esse amor verdadeiro que tem que partir realmente das pessoas que estão próximas, né? E eu acho que assim é isso mesmo, né? Acho que as pessoas têm que ter cuidado para poder dar amor e saber receber, mas de uma forma contínua, de uma forma responsável, conseguindo olhar, né, os problemas dos outros e sentir isso, né, de uma forma mais caridosa, né? Então acho assim que tudo tem esperança, mas não vai ser fácil. Acho que temos um caminho longo para percorrer ainda. É verdade, Rodrigo. Ouvindo o Rodrigo, Thiago, eu achei muito interessante o olhar que ele trouxe, né? Que ele falou sobre ouvir, acolher, né? Observar. Tem um movimento na internet, vocês devem ter visto já também, muitas vezes as pessoas publicam: caso você esteja precisando de algo, fale comigo, né? Estou aqui, você não está sozinho, você não está sozinha. Ultimamente tem tido muito essa movimentação. E eu queria saber de você, Thiago,
quando são questões tão sérias, né, quanto, né, pensamentos suicidas, quais são os sinais que, se uma pessoa te procura para um acolhimento, como o Rodrigo, né, mencionou, quando você está observando algo, quais são os sinais de que é necessário encaminhar para um tratamento terapêutico, psiquiátrico, porque eu acho que tem uma linha tênue aí, né, da pessoa querer auxiliar, né, se alguém chega, pede, né, um amparo, um apoio, mas também tem que ter esse cuidado de que é uma questão tão delicada, né, Tiago, da necessidade desse direcionamento. Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho disso. Como a gente acolher, mas saber até que ponto e poder deixar essa pessoa segura, né, para ela buscar um apoio realmente profissional. Certo, Melina. Eu acho assim, para a gente refletir sobre essa questão, né, o Rodrigo falou muito bem, inclusive sobre as redes sociais. As redes sociais hoje em dia nos conectam, mas nos distanciam ao mesmo tempo. Sobre a questão do amor, né, as pessoas têm tido vínculos tão rasos, e vínculo a gente sabe que é algo que ajuda a todos nós. Se a gente se vincula com nossos filhos, com nossos pais, com as pessoas que a gente ama, isso dá sentido à nossa vida. Isso faz com que a gente enxergue a vida de uma maneira muito mais positiva e consiga lidar com as dificuldades que são normais, desculpa, a todos nós, né? Então, quando a gente pensa sobre esse processo e a gente respondendo agora a sua pergunta, Melina, sobre como ajudar essas pessoas nessa linha tênue aí, porque existem esses movimentos, as pessoas querem de alguma forma contribuir e é muito importante porque contribui. A gente sabe que o acolhimento ele é a primeira porta para quem está em sofrimento mental. A gente sabe que o acolhimento é o que ajuda as pessoas a se abrirem, né? Porque elas falam com alguém que, de certa forma, elas vincularam ali. E o Winnicott, que é um psicanalista, um dos maiores psicanalistas da nossa história, ele fala que o falar é terapêutico. Então, se você ouvir, já é muito importante. Mas é necessário que a gente saiba ouvir. Como? Primeiramente, a gente tem que estar ali de peito aberto, de coração aberto mesmo, sem julgar a pessoa, sem chegar para a pessoa e falar, o que você está passando é coisa à toa, você tem de tudo. Não é isso que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer ser acolhida de alguma forma. Então, a gente precisa se despir de todos os nossos julgamentos para que a gente tenha aí um resultado nesse processo. E aí a gente precisa entender que o suicídio, o autoextermínio, o sofrimento mental, ele é multifatorial e ele precisa de profissionais para lidar com essa questão. Você tem ali a sua primeira porta, você ouve, você acolhe, mas é importante entender que essa pessoa precisa de ajuda. É importante entender, por mais que você, às vezes, tenha muito boa vontade, você ainda precisa que essa pessoa seja acompanhada, porque a gente não sabe qual diagnóstico essa pessoa tem, se ela tem uma depressão, um transtorno bipolar, até uma esquizofrenia, enfim. A gente precisa encaminhar para que a pessoa seja acompanhada, né? E eu acho a linha tênue é quando a gente percebe que a pessoa realmente pode fazer algo contra si e que ela precisa realmente desse acompanhamento profissional, tá certo? É uma situação extremamente delicada, né, Tiago? Estou lendo aqui até um comentário, o padre João Vandir Batista deixou um comentário aqui para a gente. O suicídio, acredito, nas palavras dele, vem muito na linha do vazio interior. Não encontram sentido no que faz, no que vê, no que ouve, né? Então, é uma situação extremamente grave, né? Sim. Desculpa te interromper, Belina, pegando um pouquinho do comentário do padre Vandir, né? Um abraço para ele, inclusive, que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade. O vazio, muitas vezes,
é realmente a causa de tudo isso. E esse vazio, às vezes, ele é provocado por esse adoecimento mental, né? A pessoa que tem algum diagnóstico psicopatológico, ela se descaracteriza, né? E ela não consegue enxergar além. E isso cria uma dificuldade muito grande e a gente cai nesse vazio. Realmente é dessa forma que acontece. O Tiago, Melina, será que eu posso interromper e fazer uma perguntinha para o Tiago? Direto? Tô em casa. Tiago, é o seguinte, por acaso você já percebeu, né, no seu consultório alguma situação, né, de algum pai ou mãe acompanhando o filho, né, geralmente, acredito que seja adolescente, e que esse pai ou mãe esteja querendo terceirizar o amor, ou seja, que você faça o papel dele? Assim, não, toma, meu filho está aí, pergunta, né, se vira com ele aí, o que você resolver está resolvido. Sendo que se ele tivesse mais carinho, mais atenção ao perceber as coisas do filho, seria mais simples? Rodrigo, infelizmente, muitas vezes, né? Os consultórios de psicologia passam por isso, as escolas passam por isso. Né? Muitos pais terceirizam esse amor, terceirizam essa responsabilidade. E é o que você disse, né? Quando você vincula, quando você ouve, quando você cuida, acolhe, você consegue ter um resultado legal, você consegue promover aquela pessoa. E se é alguém que... Porque palavra de pai e mãe para filho é algo muito forte. E os pais, muitas vezes, têm, sim, infelizmente, ali no consultório, essa terceirização, né? Às vezes são coisas tão simples, Rodrigo, que os pais não conseguem falar com seus filhos. Eu já brinquei com alguns pais que falam, pessoal, vocês estão me pagando para falar o óbvio. Né? Vocês estão me pagando. Quantas vezes eu já falei, vocês estão me pagando para falar o óbvio. Isso aqui é necessidade de uma postura de vocês, é necessidade de que vocês assumam os lugares de pais, que hoje em dia a gente tem tido dificuldade nessa hierarquia paterna e materna, né? Tem muito aquela coisa de se igualar para ser amigo dos filhos. É importante a gente ter uma parceria com nossos filhos, mas nós somos responsáveis e educadores e a gente precisa promover esse amor, a gente precisa promover esse cuidado, né? Eu tive filho agora, estou com um bebezinho de 9 meses, então a minha preocupação assim é imensa do jeito que eu falo, como eu conduzo, né? Ainda mais responsabilidade de psicólogo, né? Você fica assim, ó, tem que fazer direito, então daqui a pouco o pessoal olha e fala, ó, o filho do psicólogo ali, como ele... Infelizmente a gente tem essas coisas. Mas realmente há essa terceirização, sim, Rodrigo. E é uma pena que haja isso, né? Porque a gente sabe que o amor de pai e mãe ele é insubstituível, ninguém vai conseguir promover de outra forma esse amor. Perfeito. Concordo plenamente. Rodrigo, você começou a falar, né, do seu livro Palavras Escondidas no Vento, e eu queria saber, assim, como que veio a ideia desse livro, qual foi as suas fontes de pesquisa, como que foi esse processo? Eu sempre tive, né, um olhar assim, de uma maneira especial para essa questão, porque assim, tive já pessoas próximas, né, que já passaram por isso, e recentemente eu tive um amigo que, como o Tiago disse, né, cometeu o autoextermínio, né, tirou a própria vida. E aparentemente não tinha razão nenhuma para ele fazer isso. Era uma pessoa jovem, bem-sucedida, sociável, inteligentíssima, né, tinha filhos, ou seja, não existia aquele motivo aparente aos nossos olhos, mas dentro de cada pessoa ninguém sabe o que se passa, né? E eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e cheguei à conclusão que eu acho que eu poderia, depois da minha pesquisa, ajudar, né, as pessoas, transformando isso tudo que eu tinha pesquisado num livro mesmo, né? O livro é um romance, mas ele tem uma abordagem bastante positiva. Porque, assim, durante a pesquisa, eu concordo plenamente com o Tiago. Assim, o que ficou para mim é isso, que as pessoas estão sem vínculo, sabe? Famílias sem vínculo com pai, filhos, com irmãos, né? Com tios, com avós. E eu acho que esse vínculo é o que aprofunda, ou seja, que faz com que a pessoa tenha uma socialização primária.
me corrija, Tiago, nem sei se esse termo existe, mas é aquela socialização dentro da família. Eu acho que é a mais importante. Se ela é saudável, quando a pessoa sai de casa, ela vai ter um relacionamento saudável com as outras pessoas também. Então, o livro é isso, ele mostra a minha visão sobre isso. Né? É um romance de uma médica, uma psiquiatra, cansada de não ter resultados, os resultados que ela queria, ela vai fazer uma viagem, né, para abastecimento, né, espiritual, vamos dizer assim, para o Tibete, tem um contato com um monge super iluminado e volta com uma ideia de um tratamento revolucionário. Né? E esse tratamento tem muito a ver com essa questão do amor, né, com essa questão de acolhimento. E eu acho que, assim, eu gostaria que esse livro proporcionasse não só uma reflexão, mas uma mudança de atitude nas pessoas que convivem com esse tipo de problema, a olhar para elas mesmas e para as famílias também olharem essas pessoas com uma outra abordagem. Né? As pessoas também, os pais principalmente, eles se apoiam muito em alopatia, né, Tiago? Não sei se você também concorda com isso, mas aquilo é uma muleta química, ou seja, o paciente vai ser tratado de uma forma, né, química, né, as reações químicas que acontecem no cérebro. Tudo bem, isso é a parte técnica, mas continuo batendo na tecla de que o negócio é acolhimento e amor. Então, o livro fala muito disso. Ele traz uma esperança um pouco diferente para quem tem essa convívio com essas pessoas, né, com tendência suicida, e com as famílias. Né? E o feedback que eu tive até agora dos leitores é exatamente o que eu esperava. Eles conseguiram perceber exatamente o que eu quis passar. Uhum. E outra coisa interessante do livro é que ele tem 10 músicas inéditas, né? Porque está dentro do sistema do Levir, que é o ler e ouvir, ou seja, eu escrevo o texto e componho a música para acompanhar, né, o texto. E, na verdade, a música é só um acessório do que eu escrevo. E as músicas também ficaram bastante coerentes, né, com o clima que eu quis passar. E eu faço isso exatamente para deixar os leitores mais dentro do clima que eu quis passar para eles. Ou seja, eles ficam ali mais coerentes com a história, mais dentro do trilho de raciocínio que eu criei. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que esse livro ainda tem potencial para ajudar bastante gente. Modéstia à parte falando, mas acho que eu consegui atingir o objetivo. Rodrigo, e eu preciso te dizer uma coisa, né? Você falou que ele tem potencial para ajudar muitas pessoas. Esse livro, eu tenho uma história com ele, né? Eu li o livro do Rodrigo, e só que a princípio, o que aconteceu? Quando ele comentou comigo sobre esse livro, me sugeriu que eu lesse, eu meio que mudei de assunto. E aí, um pouco depois, ele me perguntou se eu tinha lido o livro. Aí eu fui muito sincera, né, Rodrigo, com você, eu disse que eu não pretendia ler o livro, justamente por ser esse tema, né, o suicídio. E eu tinha uma grave resistência com esse assunto, porque na minha família, uma pessoa muito próxima cometeu suicídio, e assim, eu tenho 39 anos, e até então, a gente nunca, dentro da minha família, a gente nunca tinha tocado nesse assunto. Então, era realmente algo muito delicado. Então, quando o Rodrigo chegou para mim, falou que tinha escrito um livro com esse tema, eu pensei, eu não vou conseguir ler um livro sobre esse assunto. Mas o Rodrigo, né, para quem conhece, que é a Gentilezas em pessoa, falou, fique tranquila, leia o livro, a abordagem é muito delicada. E eu decidi por ler o livro. E realmente, né, Rodrigo, o livro é, como ele disse, é uma história de ficção e que toca de uma forma muito delicada, muito sagrada nesse tema. E por que eu estou dividindo isso aqui agora também? Porque, Tiago, ler o livro do Rodrigo, né, no momento, assim, como eu disse, no momento de silêncio, né, porque o suicídio ainda tem muito isso do silêncio, né, de não, né, nas famílias, foi terapêutico, né, tanto que até hoje, eu estou aqui hoje como mediadora desse tema, algo que jamais eu imaginei que eu conseguiria falar, tratar sobre esse tema, e foi depois da leitura do livro do Rodrigo. Então, eu vejo que foi terapêutico
E eu queria saber de você também, Tiago. Você vê também a literatura, a arte como formas terapêuticas? Porque eu vivenciei isso. Queria saber a sua reflexão sobre isso, sobre esse poder da arte. Melina, a arte por si só, né, ela é terapêutica. A arte é um movimento incrível. Eu admiro muito o Rodrigo, eu falo para ele. Ele é um artista aí quase completo mesmo, né, Rodrigo? Imagina, obrigado. Eu fico realmente admirado. E tudo que dá sentido para a gente, a arte dá muito sentido, com certeza ajuda em relação a esse tema tão delicado que é o suicídio, a morte de modo geral, né, gente? Falar sobre morte é um grande tabu, é uma grande dificuldade para todos nós. E quando a gente parte para o suicídio, para o autoextermínio, é ainda mais delicado. E se a gente já viveu algo com alguém próximo, isso se torna aí quase que um muro, né, Melina? Você comentou muito bem que para você foi difícil, mas como o Rodrigo conseguiu construir e ressignificar através do trabalho dele, demonstrando aí a importância, né? Ele falou muito sobre a importância do amor, a importância de como a gente se vincula às pessoas, como a gente é como se a gente passasse a ter mais esperança, acreditasse mais. E isso realmente, com certeza, nos ajuda né, seguir a vida, seguir as nossas dificuldades, né? E é muito importante. A arte, gente, é um negócio incrível. Como uma música muda o nosso estado de espírito, como uma leitura muda o nosso estado de espírito, né? Realmente, eu fico admirado, assim. Eu sou um fã do Rodrigo, já falei para ele. E realmente, Rodrigo, tenho certeza que seu livro está ajudando muita gente, porque é uma perna ali, é uma parte, né? Quando a gente fala do acolhimento, do amor, é uma parte do tratamento, né? O psicólogo ele só consegue desenvolver o trabalho a partir do momento que ele se vincula com o paciente, né? E isso é também uma demonstração de afeto, né? Eu costumo brincar com meus pacientes e falar, gente, vocês me pagam, mas eu preciso desenvolver aqui, porque a minha recompensa é muito maior quando eu consigo desenvolver um bom trabalho, né? E quando a gente fala sobre essas questões, a gente tem que entender que isso é uma parte extremamente importante, mas existem também outras partes do adoecimento que é fundamental, às vezes, o acompanhamento com o psiquiatra, a medicação, porque a gente sabe que muitos transtornos alteram a química do nosso cérebro, e é fundamental que a gente entenda que essas partes, elas caminham juntas. E quando a gente consegue amarrar tudo isso, a eficiência ela é muito maior, o alcance que a gente tem com as pessoas é muito maior. É um trabalho integrado de profissionais, né, Tiago? Com certeza, com certeza. Só uma coisa, pessoal. Hoje haja carneirinho para eu contar, porque eu não vou nem dormir. O elogio desse Tiago e outro da Melina Costa. Que é isso? Eu vou ficar um mês sem dormir depois dessa. Obrigado, gente. Tá, é merecido. Muito merecido. Olha só, 2 mensagens aqui também, que o pessoal está agregando muito, né, na nossa reflexão. A Lucrécia Leite, a arte salva, é terapia. Falando do Rodrigo Feres, agora que você não dorme mesmo, Rodrigo, aqui, ó. Rodrigo Feres é completo, único, música, literatura andam juntos para curar. E a Ana... Nossa, o que é isso? Tiago, você vai ter que arrumar um remédio para mim, para dormir. Não vai ter jeito, não. E a Ana Paula... Merecido, já disse. Imagina. E a Ana Paula acrescenta, falar sobre o suicídio é uma das melhores formas de prevenção. Que bom termos uma literatura sensível a esse tema. Rodrigo, queria aproveitar que a gente entrou aqui, né, que eu falei da minha experiência pessoal com o seu livro, o Tiago acrescentou, e eu queria saber, né, como você vê, né, você que tem esse trabalho incrível, o ler e ouvir, né, a música, como você explicou, andando junto com a literatura. Eu queria ver com você, assim, como que é para você a arte sendo ponte para atravessar dores. Como que é isso para você? Nossa, você falou tudo, é isso mesmo, né?
a arte existe para que a realidade não nos esmague, né? Eu sei que tem um autor que escreveu isso, não estou lembrado do nome, mas é exatamente isso, né? E a questão assim, da arte como um todo, mas a música tem um papel especial nisso tudo. Como o Thiago falou, né, que a música ela altera o nosso estado de espírito, né? E eu tenho estudado assim, física quântica já tem um tempão, né, já tem alguns anos, e a física quântica explica isso, né? Ela explica como que nós nos interagimos com a frequência do outro, né? Como é que a energia do outro influencia no nosso estado de espírito, no nosso dia, no nosso modo de pensar. E eu acho que a música é a harmonia pura, né? E a música ela tem a capacidade de acalmar essas frequências, né? De harmonizar essas frequências entre nós e o mundo, entre nós com a gente mesmo. Então, assim, eu acho que a música é perfeita, né? E é o que eu tento passar com as minhas obras, né? Ou seja, a pessoa lê, que já é um exercício de criação de universos internos, né? Junto com a música, que dá o clima, que dá a direção para o sentimento da pessoa quando ela está lendo. Então, assim, eu acho que é importantíssimo, eu acho que é um caminho maravilhoso, né? Inclusive, naquela live que eu fiz com o Tony Bellotto, nosso querido Afonso, eu falei isso, né, que o papel da arte agora, nesse período de pandemia, é fundamental, né, fundamental para manter todos nós mais equilibrados emocionalmente, né, mais harmonizados, né? Então, acho que isso é fundamental. Mas acho que todas as artes têm um papel, têm esse critério, ela consegue fazer isso de todas as formas, né? Pintura, né? Acho que é fantástico. A dança também, quem consegue escutar uma música boa e dançar do seu jeito, né, de uma forma livre, isso é muito libertador. Tudo que a gente puder usufruir da arte nesse momento, acho que ainda é pouco. Então, acho que é fundamental, né? Acho que a arte nos salva e nos salvará para sempre. Além de usufruir, a gente produz, né, Rodrigo? Você que é um artista, produzir arte dá sentido. Tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente consegue dentro da nossa existência, a gente consegue, de alguma forma, atingir objetivos, né? Tudo que nos motiva a seguir e a produção da arte, a produção de modo geral, nos motiva a seguir, com certeza nos traz um bem-estar muito grande. Verdade. Inclusive no próprio tratamento, né, das pessoas com tendência suicida, a música é fundamental, o desenho, né, artes plásticas é fundamental, né, nesse tratamento, justamente para harmonizar, né, os sentimentos, as frequências das pessoas. Eu respiro arte. Exatamente. Você traz uma cor, né, você dá uma coisa a mais, né, na vida da pessoa. E eu respiro arte o dia inteiro, né? Assim, é natural, né, que eu gosto, mas se me tirar isso, não tem sentido. Não tem sentido nenhum a vida. Gente, falando em sentido, eu queria comentar também com vocês sobre a questão do Setembro Amarelo, né? Eu vejo, Thiago, no meu ponto de vista, a importância do Setembro Amarelo. Além da questão da conscientização, eu vejo uma movimentação muito grande dos profissionais da área de saúde mental de deixarem consultórios e entrarem em contato com rodas de conversa, através também hoje, por conta da pandemia, de lives. Então, eu converso isso muito com o Rodrigo também, sobre a questão da democratização do conhecimento, seja um conhecimento jurídico, artístico, psicológico, terapêutico. Então, Thiago, eu queria saber de você sobre isso, sobre a psicologia além do consultório, porque salva vidas, é algo que quanto mais a gente deixar as bolhas e expandir para alcançar mais e mais pessoas, mais benefícios toda a sociedade tem. Então, eu queria ouvir de você sobre essa psicologia hoje que eu vejo muito, inclusive nesse tema que a gente está tratando do suicídio, no Setembro Amarelo, eu vejo muito a psicologia acontecendo além do consultório. Como que você enxerga isso, Thiago? Que legal essa visão, Melina, porque é o seguinte, muitas pessoas às vezes falam para a gente, mas o pessoal vem com Setembro Amarelo, não é só setembro que as pessoas têm problemas e tal. Não, a gente trabalha isso sempre, né? Só que setembro é um mês que traz evidência
a essa questão tão delicada que a gente vive. E aí a gente consegue trazer para a prática tudo isso que você acabou de citar, né, Melina? A gente consegue levar para fora dos nossos consultórios, a gente consegue expandir para as empresas, para as escolas. A gente já teve um trabalho em um ano que a gente conseguiu, eu e alguns parceiros, a gente conseguiu atingir mais de 2.000 pessoas somadas, escolas e empresas. Nossa. E no meio dessas pessoas, né, a gente levando para fora e falando sobre, no meio dessas rodas de conversa, essas palestras, esses bate-papos, muitas pessoas nos procuram ao final e aí, por ter se vinculado, de certa forma, com o que a gente falava, as pessoas pediam ajuda e a gente conseguia encaminhar essas pessoas para a ajuda adequada. E ao longo desse trabalho, né, eu imagino que a gente deve ter salvado muitas vidas, expandindo essa psicologia além dos consultórios. É legal que eu despertei para esse trabalho justamente a pedido de uma mãe que perdeu o filho. Né? Ela sempre dá permissão para falar sobre ela, a Lígia, que eu sou fã, que ela conseguiu assim, tirar motivação da dor dela para iniciar, dar esse start, principalmente na nossa cidade aqui, que teve um boom agora em relação a esse trabalho de saúde mental e do Setembro Amarelo. Então, gente, quando a gente consegue alcançar essas pessoas, porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele nem foi apresentado, ele nunca fez terapia, ele nunca entrou num consultório de psicologia, mas ele está sofrendo, ele está adoecido, né? Às vezes ele precisa ir para o consultório, até de um psiquiatra, para ter uma intervenção de medicação. Então, quando a gente consegue ir até as pessoas, expandindo esse trabalho, gente, a gente tem um alcance que eu não imaginava lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com essa questão, né? A gente reluta muito, né, Melina? Você mesmo comentou isso, por ter tido uma perda, a gente reluta muito em falar sobre a morte de modo geral, e falar sobre suicídio, gente, da maneira correta, é como a gente consegue prevenir e promover a vida, porque as pessoas entendem que tem jeito, que tem um caminho. 90% dos casos poderiam ter sido evitados, porque 90% dos casos está relacionado, talvez, a algum diagnóstico. E se a gente consegue levar isso para as pessoas, que as pessoas consigam entender isso de alguma forma, né? O Rodrigo consegue fazer isso através do livro dele. Então, a gente começa a quebrar paradigmas e atingir aí o máximo de pessoas possíveis. Que eu acho que isso é a nossa missão. De alguma forma, a gente tem que contribuir, de alguma forma, né, a gente tem que aproveitar a minha profissão como psicólogo, o Rodrigo por ser um artista. Tudo isso a gente precisa alcançar as pessoas. O que a gente está fazendo aqui hoje também é uma forma de alcance. Eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso de alguma forma. Espero que eu possa realizar esse trabalho por um bom tempo ainda. Maravilha, Thiago. É isso, Thiagão. Arrasou. É colocar, né, o que você... Falou tudo. O que você está fazendo, Thiago, é colocar o conhecimento acadêmico em ação, devolver para a sociedade, né? E tem um comentário aqui da Ana Paula que vem bem em cima do que nós estamos falando. O Setembro Amarelo é extremamente importante. Fico muito feliz de ver esse tema inserido num evento sobre literatura. E no mês de novembro, ou seja, mostrando que é como você falou, Thiago, ela dizendo aqui, é um tema para o ano inteiro, né? E, sem dúvidas. Rodrigo, voltando novamente no seu livro, falando essa questão de devolver para a sociedade, né, devolver o nosso conhecimento, democratizar as informações, os estudos, o seu livro, né, com esse tema de saúde pública, você tem, né, cada vez mais, eu acompanho o seu trabalho de perto, você tem, enquanto artista, enquanto escritor, você tem cada vez mais se posicionado em termos sociais, de ações sociais, né? Você tem a questão do livro, tem o movimento Lendo a Vida, que eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. E eu queria
saber o que isso representa para você, como que é trabalhar com temas, né, sociais de alta relevância para todos nós. Então, eu queria saber como tem sido essa caminhada sua, cada vez mais você se dedicando a temas, né, sociais. Exatamente, essa questão social é muito importante para mim e eu procuro sempre fazer um link entre ela e o desenvolvimento do hábito de leitura. Eu acho que a leitura é a chave para tudo, tá? E, assim, me permitem um parênteses, mas eu acho que o Flier Achar é um exemplo disso para o mundo inteiro, né? Essa questão de democratização da cultura e possibilitar as pessoas a terem contato com autores, com livros, com histórias, né, com palestras fantásticas, né? Eu acho que já estamos na 9ª edição e é um festival muito bem sucedido por isso. Ele realmente cumpre a função dele de verdade, né, que é democratizar a cultura. E aqui em Araxá nós somos muito privilegiados por ter o FLI Araxá, e eu que estou envolvido diretamente com o FLI já tem bastante tempo, né, na curadoria, tudo. A gente percebe um aumento muito considerável de leitores e também de escritores, né, de todo mundo que está envolvido com artes no geral. E eu falo isso porque eu prego isso muito nas palestras, que o importante da leitura e do hábito de leitura é para que a gente consiga desenvolver a capacidade de ler a vida, além de ler os livros. Né? Os livros propiciam isso para nós, ou seja, a gente tem a capacidade de ler a vida de uma forma diferente. E ler a nós mesmos, a nossa própria vida. Então, acho assim, que isso tem tudo a ver com essas pessoas com tendência suicida, porque a leitura é terapêutica mesmo. A pessoa lendo os livros certos, com o acompanhamento certo, ela vai se entender muito mais, saber ler ela mesma, saber ler a vida, se posicionar de uma forma muito mais inteligente, mais emocional, e isso em si pode ser já um ótimo indício, um ótimo caminho para a cura mesmo, né, para a consciência, porque a pessoa vai saber administrar mais as emoções, né, em relação a isso. E em relação aos projetos que eu faço, né, é um com você, né, Melina, que é o Lendo a Vida, no qual nós vamos às escolas incentivar as crianças, né, para o hábito de leitura, e isso é fundamental. Acho que é um trabalho, né, que agora foi interrompido em função da pandemia, mas é um trabalho que eu quero fazer para o resto da vida. Porque a gente consegue atingir realmente crianças carentes de tudo, né, infelizmente, né, carentes de amor, carentes de recursos, de tudo. Então, ela vai entender que a leitura é uma ótima companhia e uma ótima companhia para ensinar ela várias coisas. Assim como eu tive uma infância também um pouco diferente, então os livros foram companheiros maravilhosos que eu tive, né, até hoje. Então, acho que nesse sentido, a leitura é uma porta para o resto todo, né? E o ano foi em 2019. Pode falar, Thiago, por favor. Não, se você me permite, né, a leitura, Rodrigo, ela amplia a mente, ela expande o nosso horizonte, até para as pessoas entenderem o que está acontecendo com elas e pedirem ajuda, né? Pedir ajuda, e abrir esse canal. Exatamente. Em 2018, eu fiz sempre um papo com a Eliane Yunes, né, que é uma profissional que já está há muitos anos no mercado assim, de promoção da educação, inclusive com envolvimento com a ONU, com projetos gigantescos, né, de inclusão literária de jovens. E eu tive a oportunidade de conversar com ela antes do evento, ela me contando alguns casos magníficos de pessoas que foram transformadas pela literatura mesmo. Pessoas que moravam nas ruas, que não tinham oportunidade nenhuma, catadores de lixo, foram tendo contato com os livros ali mesmo, né, na rua, e foram crescendo de tal forma, né, em todos os sentidos. Eu não estou falando só de financeiramente, não, claro que não. É muito além disso. E as pessoas tiveram a vida transformada porque elas perceberam que elas mesmas são as responsáveis por tudo que vai acontecer na vida delas. E a leitura é um fomento para isso. Então, transformações incríveis. Então, é nisso que eu falo, que assim, eu bato nessa tecla e levanto essa bandeira todos os dias, né, da democratização da leitura, e graças a Deus que temos o Flier Achá, porque ele é um exemplo para nós e para o mundo inteiro, e tem um êxito maravilhoso, né, nessa função de levar cultura e literatura para as pessoas poderem ser transformadas, não só para curtirem, mas para promover essa transformação interna, que é tão importante, né, Thiago? Inclusive em relação a esse tema que nós estamos falando hoje, né?
acho que até ainda mais, né? Nesse caso. Então, sim. assim... Pode falar, Tiago, te interrompe. A gente fica empolgado com o tema e falar, estou te interrompendo aqui, Rodrigo. Pode falar à vontade. Não, mas é isso, quando a gente consegue levar de alguma forma o tema, e a literatura é a ferramenta para isso, a gente consegue que as pessoas compreendam coisas que elas nem imaginavam que estavam passando, né? E aí abre um canal para a saúde mental de modo geral. A arte também salva vidas, viu, Rodrigo? Pois é, e outro trabalho maravilhoso é o da Melina, né, que leva, né, tem o livro dela, que é o Florescer, que é um livro maravilhoso, que já ajudou tantas mulheres, né, em situações aí de risco, situações de vulnerabilidade social e tudo mais. Então, assim, realmente, quando a gente consegue unir, né, amor ao que faz e literatura, o resultado só pode ser um, Thiago. Sem dúvidas. Então, você também está de parabéns, Melina. Seu trabalho é lindo. Obrigada. Então, ouvindo você, Rodrigo, a gente conversando aqui, né, a questão das crianças, né, adolescentes, eu sei que você, Thiago, trabalha, né, psicólogo de crianças, adolescentes, e eu li uma frase muito interessante, eu preciso até ver quem que é o autor, que eu não me lembro, mas ela me marcou. A infância, na frase, a infância é o casulo da saúde mental do adulto. Então, Thiago, é sobre isso que eu queria também, né? Já que a gente está falando disso, na questão do suicídio, da prevenção ao suicídio, aos riscos emocionais, como olhar para essas crianças, para a saúde mental dessas crianças e também dos adolescentes, né? Que é uma fase de tanto, assim, de tanto crescimento, mas ao mesmo tempo de tantas questões. E eu acho que não tem uma pessoa aqui melhor para falar um pouquinho disso para a gente do que você, né? Que trabalha, que vê isso diariamente na sua clínica. Sem dúvidas, o que a gente vive na nossa infância e na adolescência é algo que nos carrega talvez para o resto das nossas vidas, né? Porque, querendo ou não, é quando a gente constrói nossas referências, é quando a gente constrói os nossos parâmetros de amor, é quando a gente se compreende dentro das nossas interações sociais. Por isso eu falei tanto da importância das palavras aí de pai e mãe, do cuidado, né? E quando a gente fala sobre esse tema tão delicado e a gente pega ali a infância e a adolescência, acho que principalmente a adolescência, que é aquele período de transição, né? A criança, o adolescente não é mais criança para brincar, mas ele ainda não é adulto o suficiente para assumir certas responsabilidades. E somado a isso, a gente ainda tem uma carga hormonal muito grande. A gente tem inúmeras dúvidas do que vai acontecer mais para frente na vida desse adolescente, escolhas que ele tem que fazer, e tudo isso transforma o adolescente, traz uma intensidade de sentimentos muito grande, traz aí para o adolescente um contexto de impulsividade em relação a muita coisa, e o adolescente é um grupo de risco muito grande quando a gente fala de autoextermínio, né? A segunda maior causa de morte, só perde para acidentes, né? Quando a gente pega de 15 a 29 anos ali, que hoje em dia a adolescência também ela é muito tardia, né? Ela se compreende além do que a gente via há algum tempo atrás. Então, quando a gente traz para esse contexto da adolescência, é importante que a gente tenha um olhar, um cuidado para o adolescente. Muitas pessoas falam assim, mas ele está se cortando para chamar atenção, ele está falando certas coisas em redes sociais para chamar atenção. Quando você já pega e fecha a questão nesse sentido, foi só para chamar atenção, você já limita e não enxerga além do que precisa. Como a gente disse, o autoextermínio é uma questão multifatorial, e se o adolescente tem esse comportamento, tem essa característica, é porque não está legal já, gente. Se alguma coisa, ninguém se corta, ninguém fala que vai se matar se está bem, se está vivendo bem, se está tudo ok na vida da pessoa. Existem situações para chamar atenção? Existem, mas mesmo assim a gente tem que levar a sério. Quando a gente fala de suicídio, qualquer coisa a gente não pode estar ignorando, a gente precisa ouvir, a gente precisa prestar atenção, né? O pessoal, existe muito mito de quem fala não faz.
e quando a gente olha para a adolescência, esse contexto ele fica ainda mais delicado e mais perigoso, porque a gente soma a impulsividade desse processo. E hoje em dia, né, gente, tem muita os pais estão ali trabalhando o tempo todo, então às vezes não tem uma rotina adequada com os filhos, não tem um tempo de qualidade com os filhos. E como que a gente vai, sem esse tempo, a gente vai colocar, vai imprimir os nossos cuidados, a nossa referência de maneira adequada? É tentando aproveitar com a maior qualidade possível, né? Porque hoje em dia, infelizmente, os pais têm aquela questão assim, eu estou trabalhando, então eu vou tentar dar tudo para o meu filho. E aí a gente fica permissivo, a gente fica tentando compensar o amor com coisas materiais, e a gente pegando criança e adolescente nesse sentido, a gente constrói algo muito ruim. E não é dessa forma que a gente constrói o amor, não é dessa forma que a gente constrói as nossas referências, né? O Rodrigo tem uma contribuição muito grande com o livro dele em relação a essa questão. Então, gente, é pensar mesmo com o coração, com amor, com cuidado, é compreender as pessoas. Eu aprendi muito isso com a minha mãe, ela sempre foi muito... adolescente, às vezes a gente fala umas coisas e joga tudo ao vento, né? E como ela me ensinou a ter essa compreensão sem julgar e tudo mais. Lógico que a gente demora a aprender isso, ainda estou aprendendo, eu acho. Mas a gente precisa desse olhar, a gente precisa desse cuidado, a gente precisa entender que o amor não está ligado a coisas materiais, que o amor é muito mais do que isso, o cuidado, as referências, é algo que a gente se constrói para a vida toda, e isso acontece na infância e na adolescência. Tiago, só querendo somar, né, excelente comentário que você fez, mas uma coisa que eu vi muito comumente na minha pesquisa é que o seguinte, a adolescência é uma fase de transição muito importante e muito intensa, né? E muitas vezes os pais confundem a crise de adolescência com a crise profunda de depressão. Eles acham que é a mesma coisa e não dão a devida atenção, né? Isso vai piorando, vai se agravando e muitas vezes, infelizmente, acaba da pior maneira, né? Então, os pais têm que ter muita atenção, né? E, mais uma vez, tem que entrar o amor, né? Tem que ter atenção com o olhar do amor, porque senão também não funciona, né, Tiago? Nessa fase, principalmente, né? A adolescência é muito delicado mesmo. A gente tem que ter cuidado dobrado. A gente tem tido diagnósticos, aí vai um pouquinho na contramão daquilo que a gente falou um pouco mais cedo, que é o seguinte: as pessoas, às vezes, por falta de cuidado, de amor, vai ali e terceiriza e já começa uma medicação no adolescente, sendo que ele precisava era de um carinho, de cuidado, de uma atenção, né? Lógico que são casos e casos, existem casos que são importantes realmente o cuidado médico. Perfeito. Então, gente, o Rodrigo até comentou, né, que eu realizo um trabalho com mulheres, e eu ouvi uma frase há um tempo, uma frase muito forte, mas eu acho que ela não é só para mulheres, né? Então, por isso eu quero compartilhar aqui. É uma frase que leva para reflexão todos nós. É uma mulher, né, uma senhora, um dia ela chegou para mim e falou assim: Mel, ao longo da minha vida, eu tenho cometido diariamente pequenos suicídios. Aí, a princípio, aquilo me chamou muita atenção, eu, né, quis entender mais e ela me explicou, né, ela falou, diariamente eu tenho matado meus sonhos profissionais, pessoais. Então, eu acho que isso também a gente pode deixar aqui hoje, né, nessa reflexão, porque não só esse olhar para o outro, né, mas olhar para nós mesmos, quando, né, antes de um suicídio acontecer, né, quantos pequenos suicídios aconteceram na vida de cada um, né, e como a gente pode evitar que isso aconteça, né, em relação aos adolescentes, como você falou, né, Tiago, assim, né, os sentimentos, como o Rodrigo falou de forma muito sábia também, quando se pode entregar doses de amor, de acolhimento, para que não aconteça esses pequenos, né, entre aspas, suicídios, que é o que vai abalando mesmo a saúde mental de cada um e que às vezes passa despercebidamente, né, como essa senhora me falou, né, que foi toda uma vida, né. Então, essa reflexão também que eu queria deixar, falar sobre isso.
Queria ouvir, o que você acha disso, Rodrigo, dessa frase? Olha, eu acho que é muito bem colocada, Marina, perfeita mesmo, né? E cai de novo naquilo que nós falamos, né? Que a questão é do amor mesmo, né? Né? Querendo, né, parecer, né, repetitivo já sendo, né, nem clichê, mas é isso, né? No resumo é isso mesmo, né? É lembrando mais uma frase do Saramago no livro Ensaio sobre a Cegueira, né, que ele fala o seguinte, que o difícil não é ter que viver com as pessoas, o difícil é compreendê-las, né? E isso é um ato de amor, né? Compreender as pessoas, ter vontade, né? Ter um estímulo, né, para conviver com elas, né? Para saber delas o que as aflige, né? O que a gente pode fazer para ajudar, o que está ao nosso alcance, mas fazer isso de coração, né? Eu acho que isso aí é a grande diferença. E eu fico muito admirado com o seu trabalho, porque você tem tantos elogios, né? Tantas mulheres se sentem acolhidas, né? Anos aí de repressão, anos de sentimentos jogados para debaixo do tapete, né? E a dose, né? A fórmula para fazer com que elas se sintam melhores, né? E comecem a tratar disso de uma maneira mais saudável, é aquele primeiro ato de amor. Você vai lá, acolhe a pessoa, ela cria um vínculo com você, um vínculo muito importante, muito profundo, de confiança, por saber que você está querendo realmente de coração ajudá-la, né? Ajudá-las, né, com esse seu trabalho, e elas confiam e dão esse voto de confiança. Mas essa primeira fagulha, né, essa primeira chama é o amor, né? Então, acho que você está de parabéns mesmo, e é esse recado, né, que eu queria deixar para todo mundo. Obrigada, Rodrigo. Melina, é muito legal realmente, como o Rodrigo disse, esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de cuidado com as mulheres e para fazer com que elas olhem para dentro de si, né, e entendam que, para motivo nenhum, elas podem interromper aí a busca dos seus sonhos, né, porque quando a gente interrompe a busca dos nossos sonhos, a gente acaba limitando o sentido da nossa vida e caindo num vazio muito grande. E você vem fazendo um trabalho justamente para ir na contramão desse processo, para que elas se promovam, para que elas olhem para si e realmente busquem aí os seus sonhos. E isso não importa a idade que a gente está, não. A gente tem que buscar os nossos sonhos, independente do momento que a gente está vivendo, porque é ali que a gente pode buscar. Para trás não tem como mais a gente buscar, né? Então a gente dá para viver muito bem daqui para frente sempre. Sempre. E se você matar o sonho, mata tudo, Isso né, que eu ia Tiago? falar, sonhos Sem salvam dúvidas, vidas. é o nosso sentido, né? Nossa existência, a gente cai no vazio, desesperança, e isso, infelizmente, é o que adoece. A gente está caminhando para o finalzinho. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Olha só, tem mais uma do Padre Giovandi, para finalizar. É como a história do menino que jogava a estrela do mar, que estava ao sol, na praia de volta na água. Acho que vai ser perfeita para finalizar, gente. Vou até repetir. O Padre Giovandi Batista deixou para a gente que é como a história do menino que jogava estrela do mar, que estavam ao sol na praia, de volta na água. Uma vida que salvamos vale todo o esforço. Então, ele disse tudo, né? Legal. Quero agradecer a participação do pessoal, né? Muito legal. Através dos comentários, Imagina. foi muito legal a participação. Não deu para ler todos aqui, mas agradeço também ao Tiago por ter vindo contribuir para essa reflexão tão necessária, tão delicada. Muito obrigada, Tiago. Obrigado, Melina. Eu queria agradecer também o convite, a generosidade do Rodrigo ter me convidado aqui para esse momento de um crescimento muito grande, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim, minha primeira participação no FLI Araxá, na hora que eu entrei aqui, gente, vou confessar para vocês, eu estava suando, eu falei, nossa, parece que eu nunca conversei com ninguém, nunca fiz bate-papo, nem nada, porque realmente eu sempre fui um fã do FLI Araxá, sempre fui um admirador, e poder participar de alguma forma, gente, nossa, eu fiquei muito feliz, obrigado, foi muito bom, Rodrigo, Melina, não tenho como agradecer, obrigado mesmo. Obrigada, Nós te Tiago. agradecemos. Rodrigo, muito obrigada. Sempre um Eu que prazer agradeço. trocar, refletir com você. Eu fiquei imaginando como é que seria, né, esse bate-papo, né, que é um tema tão delicado,
e assim, realmente cheio de detalhes, né? Então, acho assim que essa nossa conversa superou todas as minhas expectativas. Acho que foi sensacional. A interação entre nós foi perfeita, né? Fluiu muito bem, também com os comentários do pessoal. Achei assim que foi maravilhoso, foi muito rico. E queria só deixar um último recadinho, pessoal. Natal está chegando, né? Vamos presentear os amigos e os familiares com livros, né? Escolham livros bons, que realmente fizeram sentido na vida de vocês, né? Aquele livro que mudou sua vida, indique ele para alguém, dá ele de presente. Você pode ter certeza que vai ser um presente maravilhoso e vai ficar para sempre, né? Pode mudar a vida de alguém, né? Esse presente. E agradecer de novo ao Fiarachá, a participação de vocês, né? E estamos aí, né? Até a próxima. Então, encerramos aqui. Mais uma vez, muito obrigada ao Fiarachá, aos participantes, aos comentários. E bom domingo para todos nós, né? Tchau, Tchau. gente. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Um abraço a todos. Sou Velber Viana, sou de Pará de Minas.